Começa agora o Fisiocast, o podcast oficial do fisioterapeuta. Salve, salve, mocidade! Olha nós aqui, mais um podcast da Fisio Intensiva. Esse podcast maravilhoso que só recebe gente importante e bonita, né, gente? Isso é importante, fala sério. E hoje, para conversar com a gente sobre epidemiologia, sobre estatística, eu sei que vocês odeiam, mas vocês vão parar de odiar depois dessa nossa prosa de hoje, sobre saúde pública. Nada mais, nada menos do que... Eu vou falar tudo de novo, porque eu acho que é necessário ter esse registro na web, né, Rá? Eu estou esperando, estou aguardando por isso. Eu sei, professor Rafael Akira, que é o meu melhor amigo da vida inteira, dessa encarnação, da passada, que a gente ainda não lembra, mas nós vamos fazer uma memória, como é que chama? Para lembrar das coisas passadas. E das próximas vidas também. Isso. E das próximas vidas também. E se ele não quiser ser meu amigo nas próximas vidas, eu vou ser obsessora, porque eu vou ficar andando atrás dele. Tirando brincadeira, é verdade mesmo. O Rafa sabe que, para além da nossa relação profissional, né, Rafa? A gente se conheceu no trabalho, mas a gente tem uma relação de amor eterno mesmo, de amizade sincera, de irmandade. E eu sou imensamente grata a Deus por ter isso. E é muito legal falar isso ao vivo, falar isso para as pessoas, deixar isso gravado, porque os amores que a gente tem, que são reais, verdadeiros, profundos, que alimentam a gente, faz a gente existir de verdade, precisa ser gritado nesse mundo que está tão esquisito, né? Faltando tantas relações verdadeiras. Então, morram de inveja, porque eu vou fazer um podcast com o meu melhor amigo da vida de verdade, o professor Rafael Akira. Se apresente, por favor, para a galera. Olá, pessoal. Oi, Rê. É um prazer estar aqui. E para mim já valeu a minha presença aqui, só de ter registrado isso, porque eu fico morrendo de ciúmes quando eu vejo você falando, chamando outras pessoas de grande amigo, melhor amigo, né? Mas uma galerinha aí que ele só tem muito seguidor, Rafa. Uma galera da internet que chegou aí há um tempinho, já meu grande amigo não, acho que agora já ficou bem claro quem é o melhor amigo. já está bem claro e já está oficializado, Renata. Né? Um prazer. E assim, saiu na web, agora não tem mais volta, né? E você sabe que você é minha irmã de alma e que eu sempre vou estar aqui para você, tá? Então é um prazer, principalmente falando de assuntos que eu tanto gosto, né? Eu espero que seja produtivo. Vai ser muito. Tanto gosta, tanto domina, né, Rafa? São assuntos que são difíceis, né? A gente sabe. Hoje em dia tem um monte de pseudocientista aí na internet vendendo um monte de ideias e de cursos que deixa a galera mais confusa, na verdade. Muita gente falando muito. Antes a gente tinha uma dificuldade, uma escassez de informação, né? Você tinha que ir na biblioteca. Hoje você tem uma quantidade gigante de informação, mas com pouca curadoria e pessoas falando coisas que realmente acabam desconstruindo o saber. E esse é um assunto, falar de epidêmio, falar de interpretação estatística, ninguém está falando de como fazer a continha, né? O valor do teste T, não é sobre isso, mas a gente viu, durante a pandemia, principalmente no auge, né, da pandemia, o quanto as pessoas não sabem ler ciência. E gente formada, né? Não estamos falando de leigos, assim. E muito está ligado a essa questão de interpretação de dados mesmo, né, Rafa? Então, antes da gente entrar no assunto mesmo, assim, eu queria que você contasse um pouco da tua formação, da tua trajetória profissional, como você chegou onde você está hoje. E sem modéstia, por favor, entrega tudo mesmo, porque o nosso podcast, ele tem duas funções importantes. A primeira é trazer informação de qualidade, sim, e a segunda é mostrar para a galera que a fisioterapia é muito maior do que atender ali na clínica, à beira do leito, é também isso, mas que você pode utilizar suas habilidades, competências, enfim, todas as ferramentas que você tem para muito além, né? Ter uma visão mais empreendedora mesmo
de tudo que você tem. E eu conheço muito sua trajetória e eu sei que você usou todas essas ferramentas para estar onde você está hoje. Beleza, então, Rê. Você sabe que existem aí alguns contratempos. Vai ter edição de som, porque os cachorros aqui resolveram agora fazer uma guerra, tá? Fique em paz. Aqui em casa já vai acontecer isso. Maria Então Clara tudo vai bem. chorar, entendeu? Tudo bem. Leonardo vai dar show. Tem Assim que funciona, pessoal. Eu tô falando de Londrina. E a única forma da gente conseguir se encontrar para falar sobre isso, né? Para ter esse bate-papo, é assim, né? Eu aqui na minha casa, a Renata na casa dela, e os cachorros ali, tudo se matando. Mas vamos lá. Pessoal, eu sou fisioterapeuta por formação, professor e supervisor clínico desde 2009. Sou mestre em ciências pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou especialista em doenças neuromusculares pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Também sou especialista em gestão e docência do ensino superior. Atuo dentro da área de reabilitação neurológica, da infância até a senilidade, além também de epidemiologia, saúde pública, políticas de saúde, tá? E tive o prazer de focar nessas disciplinas, ter alguma formação que me possibilitasse estar dentro dessas disciplinas chamadas disciplinas básicas ou de núcleo comum, tá? Então, eu dou aula para diversos cursos de graduação, sempre dentro da área de saúde coletiva, saúde pública, políticas de saúde e epidemiologia. Profissionalmente, já passei por aprimoramentos na Associação Brasileira de Distrofias Musculares, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, tá? Fiz estágio em fisioterapia em neuropediatria lá no departamento de neuropediatria do Hospital das Clínicas, lá no prédio dos ambulatórios, e é isso, né? Por isso que a conexão estava ruim, gente. Com um currículo desse, o negócio fica pesado. A gente estava aqui numa briga com a internet, tá explicado, né? Não, é mais ou menos isso. Eu vou dizer para vocês que eu amo ser fisioterapeuta, tá? Eu tenho uma paixão por assuntos relacionados à neurociência, que para mim acaba... Eu estudo neurociência por prazer, porque realmente eu gosto, é algo que eu faço nos tempos livres, para mim não é nem trabalho. Mas também sempre fui muito curioso, né, Renata? Fui para a área de saúde pública, porém, hoje, e o que sempre me deu muito prazer foi a área da educação, docência. Tá? Então, hoje eu coordeno cursos de pós-graduação, lato sensu, e cursos de extensão na Faculdade de Filadélfia de Tecnologia, a FAFEUTEC, tá? E tem experiência aí em assuntos relacionados a pedagogia do ensino superior, legislação, fiz curso de formação em procurador institucional, então essa é uma área que eu também gosto bastante. E o que a Renata falou é muito verdade, fisioterapeuta ele não atua somente na clínica, fisioterapeuta pode ser educador, pesquisador, epidemiologista, gestor, né? Então tem uma ampla gama de possibilidades dentro da carreira. Isso é muito interessante, né, Rafa? Porque até agora no Filadélfia, né, você estruturou os cursos, né? Só para a gente até contextualizar essa fala de que a gente precisa ter uma visão mais empreendedora da profissão. E olha isso, né? Você foi lá ser procurador institucional, você estruturou os cursos, estruturou a instituição como uma instituição de ensino superior. Então, só para fazer esse desfecho dessa fala que eu achei super importante, porque a gente está num momento de transição aí do status mental, eu acho que de todo mundo, e quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas já pensam logo em abrir um CNPJ, né? E não é necessário, né? Assim, você empreendeu na sua carreira em outras frentes, sem ter necessidade de ter um CNPJ, uma clínica, né? Então, trazer essa visão, eu acho que é extremamente importante, super válido, né? Agora, essa visão que você tem, fundamentada
e muito conhecimento que você trouxe já desde a época que você já lecionava, já dava aula na docência, lá de saúde pública, já, né, até mesmo antes de estar na USP e tudo mais. Eu acho que é uma visão que é necessária um fisioterapeuta passar para outro fisioterapeuta. A gente acaba tendo essas disciplinas muito por outros profissionais da área da saúde e que não consegue trazer para a gente essa visão que você traz, né? A gente, numa outra conversa anterior, né, estava falando a respeito de entender, interpretar dados estatísticos. Primeira coisa que eu queria que você comentasse com a gente, primeiro, o papel da epidemiologia na fundamentação científica, no desenvolvimento de, inclusive, os nossos atos, né? Tudo que a gente faz, pensa, raciocina em saúde, está pautado na epidemia. E depois, falar um pouco dessa nossa dificuldade na hora de interpretar, por exemplo, um estudo científico por não compreender o que é a estatística da coisa, porque a inferência estatística é o que, entre aspas, valida um estudo ou não, né? Então, primeiro, sobre a epidemia, né, que você trouxesse essa visão que você tem, e depois trazer essa visão da interpretação da estatística, não necessariamente saber fazer estatística, não é sobre isso, né? Sim, primeiro, né, quando a gente pega um livro, aqueles livros didáticos, que hoje é tudo e-book, mas quando você pegava um livro didático, e aí você via lá como subtítulo a parte de epidemiologia... A incredulidade. As informações que estavam relacionadas lá era sempre taxa de incidência e da taxa de prevalência, né? E ainda tem muitos profissionais da área da saúde que acham que epidemiologia ela apenas define números, né? Taxa de incidência e prevalência, o que não é verdade. É importante saber que a epidemiologia ela é a ciência, é a principal ciência responsável por gerar informação para as ciências da saúde. Então, a epidemiologia, a bioestatística ou a estatística que a Renata tanto estava falando, ela é apenas uma ferramenta da epidemiologia. Epidemiologia é uma ciência muito ampla, gente. Vocês precisam entender que a epidemiologia ela vai agregar conhecimento tanto das ciências biológicas, mas também das ciências sociais e das ciências exatas. Tá? Então, a Renata estava falando, explica melhor sobre a epidemiologia. Se for para a gente pensar, eu gosto muito de estudar ou de pesquisar a etimologia das palavras, de onde as palavras surgem, né? De onde elas derivam. Né? Epi, todo mundo sabe, epi é aquilo que está acima. Né? Democracia, povo, tem a ver com população. E logia, estudo. Então, assim, a epidemiologia ela é responsável por estudar, por entender qualquer fenômeno relacionado ao processo de saúde e de doença das populações. Então, através da epidemiologia que a gente vai conseguir entender quais são as doenças de maior ocorrência dentro da população, de maior frequência. De que forma que essas doenças se distribuem na população? Será que essas doenças se distribuem de forma homogênea, segundo faixa etária, segundo sexo? Será que existe algum fator ambiental, algum fator climático que pode influenciar no desenvolvimento, na propagação dessa doença? Então, assim, ela vai analisar, não só analisar a frequência, distribuição, ocorrência, mas principalmente ela vai investigar todos os fatores determinantes que influenciam nesse processo. E por que é tão importante, Rê, a gente entender isso? Porque aí ela vai me gerar informações, ela vai me gerar indicadores, vai me gerar parâmetros para que eu pense em estratégias de mitigação, estratégias de enfrentamento. É através dessa análise que eu vou ter suporte para o planejamento de controle dessas doenças. Então, vocês vão ver que a epidemiologia ela envolve muito além do que números, taxas, coeficientes.
E ela está muito mais presente no seu dia a dia clínico, na sua prática clínica, ela está muito mais presente no dia a dia de toda a população do que se possa imaginar. Uma coisa muito interessante, Rafa, a gente fica muito angustiado em entender como modelar a ciência e tudo mais, só que eu acho que as academias precisam mudar um pouco de foco, porque a grande maioria dos profissionais de saúde não vai produzir ciência, mas vai consumir ciência. E ainda tem um outro trabalho aí no tráfego, né? Porque a gente leva para os pesquisadores as necessidades do que precisa ser investigado. E Sim. O teu olhar, né, como profissional, se ele não tem esse cerne da epidemiologia, você, às vezes, é intuitivo, você começa a ver, nossa, isso está acontecendo muitas vezes aqui dentro da minha unidade, dentro do meu serviço, isso é epidemiologia, não é? Sim. Preciso saber o que está acontecendo aqui, ou, enfim, e a gente acaba não tendo essa percepção do quanto no nosso dia a dia a gente está envolvido o tempo todo em dados epidemiológicos para organizar equipes, para fomentar recursos, entre outras coisas, mas eu acho assim um absurdo, um pecado a gente não fundamentar o consumo de ciência nas bases epidemiológicas, né? Então, assim, como que a gente faz a nossa população de profissionais de saúde consumir ciência de uma maneira mais estruturada, inclusive, a partir da epidemiologia? A gente viu quantas pessoas não sabem. Gente, a gente validou pré-print durante a pandemia. A gente pegou estudos e pessoas saíram falando de coisas que não tinha. Isso apareceu na pandemia. Agora, imagine isso no dia a dia, toda hora, né? O tempo todo. Rê, agora você sabe que você falando, você levantando essa questão, isso é muito importante. Por quê? Porque agora falando para os fisioterapeutas, eu não sei se é o foco, não sei se é o objetivo, mas... O maior público é o fisioterapeuta, mas a gente tem outros profissionais de saúde que nos escutam, mas falar que 95% são fisioterapeutas. Seja qual for o profissional da saúde, fala-se muito da necessidade de basear os seus procedimentos, basear o seu método de tratamento, basear o seu protocolo em evidência científica. A gente fala muito de fisioterapia baseada em evidência, né? Baseada em evidência. Mas é muito importante ter critério e ter muito cuidado para se definir quais são essas evidências. Um grande problema que nós temos dentro da fisioterapia é uma amostra limitada de população dos trabalhos que ocorrem. Uma amostra um pouco limitada. Mas, de qualquer forma, você estava me perguntando, né? Quais os critérios ou o que eu tenho que levar em consideração para se pensar em boa ciência? Né? Eu acho que análise científica ou uma análise de um trabalho, ela deve ter o seu início lá na descrição da metodologia. Você precisa entender mesmo, ou o autor ele tem que deixar claro se o seu método, se o método escolhido está dentro do que se espera, daquilo que se define como ético. Então, é bastante importante. Trabalho envolve seres humanos. Eu quero saber o quê? Teve análise de um comitê de ética em pesquisa? Outra coisa importante, aquele objetivo, existe na verdade, existe importância no que está sendo avaliado? O resultado daquele trabalho, de fato, vai gerar algum benefício para a humanidade ou algum benefício dentro daquilo que se propõe como condutas normais de tratamento, que seja? E depois o seguinte, todo mundo, quando vai avaliar um trabalho, quando pensa em evidência ou pensa em estatística, ele vai correndo ver o valor de quem?
O tal do P, o desespero pelo P, né? Ah, então, valor de P. Então, eu digo isso porque eu ouço muitos colegas falando isso, fazendo análise do que, ou até mesmo colocando em descrédito qualquer tratamento, colocando em descrédito aquilo que sempre se utilizou como proposta de tratamento, colocando em descrédito, porque não tem uma evidência científica significativa. Mas, primeiro, eu preciso entender que, quando eu falo do valor do P, né, o P ele não tem poder, ele não tem magnitude para indicar o tamanho ou a importância do efeito que está sendo observado ou que está sendo analisado. Né? O nome disso é o quê? É nível de significância. E a gente vê o valor de P, mas espera aí, eu preciso avaliar desde lá do momento em que o indivíduo definiu a sua amostra. E a avaliação, o cálculo da amostragem vai ser muito importante para mim. Sim. Porque eu preciso saber, todo mundo também vai lá ver qual o valor do P, mas espera aí, para mim é muito importante, por exemplo, ver qual que é o intervalo de confiança. Eu tenho que saber, através do intervalo de confiança, eu consigo saber se aquele recorte que é a minha amostra, representa de fato uma população. O cálculo de amostragem ele serve para isso, para falar, ó, existe significância. Essa amostra dele aqui, ó, pode representar sim a população. Então, eu preciso começar a fazer uma análise desde lá do cálculo de amostragem. Eu preciso saber, o autor desse trabalho, ele está me descrevendo, por exemplo, a distribuição dessa amostra? Ele me fala qual foi o teste que ele executou para definir a distribuição da amostragem? Ele falou usar um teste adequado, né, para cada tipo de distribuição, né? Sim, existe justificativa para a escolha do teste? Então, assim, primeiro, de que forma que ele definiu essas variáveis? Essas variáveis são variáveis dependentes, são variáveis independentes. Esse teste que foi executado, né, ele se encaixa dentro da análise de uma dessas variáveis? O teste que foi utilizado, ele de fato tem como objetivo analisar aquilo que o trabalho está se propondo, que os autores se propuseram? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, eu já peguei muito trabalho bom que eu digo assim, trabalho de revista conceituada, o cara lá fez os testes não paramétricos e acabou abordando os seus resultados através de desvio padrão e média. Ok, teste não paramétrico. Que susto, né? Não, e aí, explica o que é esse negócio de paramétrico e não paramétrico para a galera, porque eu acho que isso é uma das coisas que, né? Mas o que é isso, né? Distribuição normal, paramétrico. Gente, isso parece que é uma coisa assim, nossa, só o estatístico tem que saber. Mas quando você vai ler qualquer coisa para basear a sua conduta, para basear a sua prática, a professora Lara, que dá aula na Física Intensiva, ela fala isso, né? Que nem tudo que reluz é ouro. E assim, fala, mas é uma revista uma ótima revista. Você sabe que às vezes a revista é excelente, mas a gente produz tanta ciência inútil nesse país e o nome do autor é mais relevante do que a revista publica. Rê, então, deixa eu te falar uma coisa muito mais importante. Nesse tempo todo que você tem de estrada, quantas verdades absolutas você viu com o tempo sendo revistas e com o tempo deixando até de ser verdade? Inúmeras. E, Rafa, ciência é isso, e tem mais uma coisa importante. Muitas vezes você não tem como quantificar resultados. Então, em fisioterapia, a gente tem 2 problemas super sérios, né? O primeiro é cegar. Então, assim, os estudos clínicos que são tão importantes para a validação de conduta e de procedimento, para nós é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de cegar a amostra. Depois tem essa dificuldade do N, da amostra, né? Da população. E depois a gente tem muita dificuldade em fazer medidas de desfecho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito típico para a nossa população aqui que está escutando a gente, inclusive. Fala-se muito que técnicas de higiene brônquica não servem para nada, né? Caiu em desuso.
Só que assim, ó, os trabalhos não conseguem comprovar a eficácia. Não conseguem comprovar, mas também não conseguem descartar. Então, assim... Nossa, agora você falou tudo, mano. Eu não consigo Desculpa a minha mensurar. empolgação. Não, mas vai, aproveita a empolgação e vai. Não, Rê, porque é isso. Basicamente, quando todo mundo valor de P, valor de P, valor de P. O valor de P, ele não está falando que aquele resultado de fato gera impacto ou que na população aquilo vai dar certo. O valor de P serve para você aceitar ou não uma hipótese nula. Sabe? Então, assim, e o que você falou de não conseguiu comprovar, mas não conseguiu descartar. É bastante isso, Rê. E por que eu falo isso? Porque eu tenho visto, e isso é positivo, é ótimo, agora é avião que está passando. É positivo, é muito ótimo essa gana por ciência. Mas é importante também um pouco de humildade. Né? Um pouco de humildade, um pouco de pé no freio. A gente não pode destruir coisas ou se baseando em algo que eu considero como absoluto. Primeiro, em ciência, nada é absoluto. Né? O que motiva a ciência, e aí falar, Rafael, quando eu fui estudar epidemiologia, sabe qual foi a disciplina que eu fui ver? A primeira coisa que eu fui ver, qual foi o primeiro conteúdo? Foi filosofia. Olha isso, não é? Foi filosofia. O que move a ciência e a mãe de todas as ciências é a filosofia. É ela que te coloca dúvida e que te faz buscar respostas. Uhum. Não, e outra coisa, né? Tem esse viés científico do pesquisador querer comprovar a sua hipótese. E muitas vezes você descartar a tua hipótese, falar, olha, realmente não deu certo isso aqui não, gente, não foi bom, nem é bom, porque você tira do mercado coisas que poderiam estar sendo, né, inúteis, deletérias, mas não, a perseguição é pela comprovação daquilo que você acha, Sim. Né? Muito fazer ciência sem ser tendencioso. Muito difícil. Não ser tendencioso. Sabe? Não ser tendencioso. Porque, assim, o que é estatística? Se você for conversar com um estatístico, tanto que você já deve ter passado por isso, você está conversando com o estatístico, e eu não sou estatístico, tá, gente? Não sou estatístico, não sou capaz de ter grandes argumentações profundas a respeito de modelagem de cálculos matemáticos e tal. A gente está falando enquanto quem consome ciência, e você tem a oportunidade, você tem estudado epidemiologia, a epidemio, ela acaba consumindo muita estatística, né, vamos falar assim, então você tem propriedade para falar... Sim, mas quando você vai conversar com o estatístico ele não entende nada daquilo que está sendo avaliado, daquilo que está sendo analisado. O cara fez matemática. O cara fez matemática. E o que ele quer? Ele quer comprovar o poder do teste que foi executado. Ele quer modelar, né? Ele quer modelar de uma forma com que os resultados sejam robustos. Uhum. Né? A estatística nossa lá da Unifesp, ela fala que a estatística é o ato de espancar os dados para ele responder o que você quer, né? Então, assim... Eu não queria falar isso para não ficar gravado. É bem isso. É bem isso, né? O intervalo de confiança não tá bonito, não. Peraí, vamos fazer uma modelagem. Se você tem um N grande, você consegue fazer a modelagem, você vai perdendo N, vai perdendo a amostra. Mas num grupo menor, numa população pequena, como que eu vou modelar o meu intervalo de confiança? Eu não posso perder a amostra. Mas é isso. Eu acho que o que é importante você ter conhecimento para ter a capacidade de fazer uma análise crítica. Porque vai ter gente hoje te falando que o ovo piora teu colesterol. Amanhã vai ter gente que é mentira. Né? Então, assim, primeiro, lidar com humildade, né? Lidar com humildade, eu acho que... Imagina que louco, né? Quando descobriram a célula... acreditava-se que a célula era um espaço vazio. Célula significa isso, espaço vazio, lacuna vazia. É uma célula, né, pequenininha. Até no momento que aparece aí o microscópio eletrônico aí, pronto, se abre um universo.
E eu acho que assim que a gente tem porque daí você tem medida para, né? Você tem como avaliar e quali ou quantificar isso, né? Então, até você pode não ter instrumento para avaliar aquilo que você está estudando, né? Teve um exemplo que a gente teve lá na escola, para mim foi muito importante, assim, foi muito impactante. A minha titular, ela é extremamente metódica, assim, o método estatístico para ela ela persegue realmente. E aí a gente fez e uma honestidade científica, sabe? Inclusive, eu estou nesse departamento há tanto tempo, acho que muito por isso. E a gente fez uma pesquisa com ultrassonografia para avaliar a mobilidade diafragmática em pós-operatório de cirurgia torácica. A gente fez um cálculo amostral para avaliar, né, a medida de desfecho. Então, era quanto o diafragma se movimentava depois da cirurgia. Porque a gente sabe que tem uma paralisia diafragmática, mas a gente não sabia como se comportava. E nem sabia se o ultrassom era capaz de medir isso, né? Você consegue avaliar as incursões diafragmáticas. Só que aí, ao longo... Então, a gente fez o cálculo estatístico para avaliação da mobilidade diafragmática. Só que aí, ao longo do desenvolvimento do estudo, a gente começou a perceber também que, além disso, além de ter disfunção diafragmática, o paciente que apresentava disfunção diafragmática tinha mais complicação pós-operatória. Então, tinha mais pneumonia, enfim, tinha mais complicação. E aí, empolga, né? Então, o que você faz? Joga para o teu estudo também. E aí, você quer responder um monte de coisa que vai aparecendo no percurso. Quando a gente foi fazer o desenvolvimento do estudo, ela falou, não, isso aqui, ó, você vai colocar agora, lá no final do seu estudo, você vai colocar assim, ó, existem apontamentos que mostram que o paciente que tem disfunção diafragmática tem maior incidência de complicação. E aí, agora, a gente vai estudar a complicação. Eu falei, mas, doutora, pelo amor de Deus, tá aparecendo. Ela falou, não, porque a nossa amostra não foi para falar de complicação. A nossa amostra foi para avaliar a disfunção diafragmática. Agora, se você escreve isso e depois você lê, para quem lê e não avalia isso que você está falando, olha que legal, gente. E assim, saiu numa revista de pesaço, sabe, assim, pontuação lá em cima, fator de impacto alto, até por ser de uma universidade federal, até por ser de uma autora importante. Gente, vocês têm aí cachorro, né? Eu tenho mãe aqui, entendeu? Você tem aeroporto, eu tenho Dona Célia. Então, olha que coisa louca, se você não sabe fazer uma leitura do método, e aí você fala, não, mas peraí, não é? Então, o Rê, começa por aí, cara, a dificuldade que esse pessoal tem de definir o desenho do estudo. Você vê, eu pego o artigo, quando eu vejo assim, eu falo, nossa, ou tá muito claro, que para quem lê qual é o desenho, todo mundo que lê vai saber, ou o autor não sabia definir que tipo de estudo era o dele. O que é isso, né? Eu vejo que o pessoal tem né, pensa, consegue até desenhar um pouco o seu estudo, mas não consegue categorizar, classificar. O que é isso que eu estou analisando, né? E eu acho que é bem isso mesmo, e isso é interessante para qualquer profissional. Saber ler ali e conseguir categorizar, saber qual é o desenho daquele estudo, saber se o cara foi honesto, né? Se os testes que foram utilizados, na verdade, são cabíveis àquela situação. Deixa eu aproveitar o gancho, porque a gente acabou falando de paramétrico, não paramétrico. Você me perguntou de paramétrico, não paramétrico, como eu falei. Isso para o pessoal dar uma... Não, é uma coisa muito simples, né, pessoal? Quando você faz um cálculo de amostragem, a sua amostra ela pode ter ali um perfil normal ou não normal, tá? Então, quando a distribuição não é normal, o que você pensa? Você vai utilizar, então, algum teste não paramétrico, né, que vai, então, substituir um paramétrico se a sua distribuição fosse normal. Então, você fez lá todos os testes de amostragem, e aí você consegue ver que a distribuição dos erros amostrais é normal, que as variâncias são homogêneas. Você viu lá no histograma, você percebe que está bem homogêneo, bem concentrado, bem distribuído de uma forma... A curva normal no histograma é aquela que parece um sino, né?
Então, assim, tem os Você não vê sinos. um cara lá, o outro lá na outra ponta. Você viu que assim, o histograma vai mostrar um sino e vai mostrar toda a sua distribuição, cada componente da sua amostra, que é um daqueles pontinhos, você vai ver que está tudo bem distribuído, formando um sino de forma homogênea, né? Então, aí você vê, né, quais são os efeitos dos fatores de variação, os erros independentes, e isso vai definir se essa sua amostra segue um padrão normal ou não normal. Quando ela tem uma distribuição normal, você parte para os testes paramétricos. Ah, mas qual teste paramétrico? Não sei, depende do objetivo, o que você está avaliando. Né? Quando ela não apresenta essa distribuição normal, que é não normal, aí você vai para os testes não paramétricos. Existem testes não paramétricos que desempenham a mesma função, desempenham o mesmo objetivo dos paramétricos. Acontece que os testes paramétricos eles têm mais poder, ele é mais robusto. Né? Então é basicamente isso. Né? Ô, Rafa, mas até se você for pensar, né, tem lógica deles ter mais poder, ser mais robusto. Porque se a amostra é mais homogênea, Sim, se a amostra mas representa melhor, né? Então daí faz sentido, né? Faz muito sentido, Rê. Faz muito sentido. Quando você está procurando uma população para investigar algo específico, você não tenta formar uma população com características homogêneas para que não tenham características que possam influenciar no resultado da análise. Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que a pandemia está muito próxima, né? E a pandemia acabou trazendo muito essa discussão da epidemia. Afinal de contas, quem determina que a pandemia é pandemia ou não é pandemia? É a epidemiologia, não é o presidente da República. Gente, antes eu posso já? Lógico, por favor. Não, isso que você está falando, só que senão eu esqueço, que na outra conversa que a gente estava tendo aquele outro dia, eu acabei esquecendo. Gente, olha só a pandemia. O tempo todo se falava, por exemplo, o tempo todo se falava sobre taxa de incidência. O que é taxa? Por que é diferente de incidência e taxa de incidência? Mortalidade em valores absolutos e taxa de mortalidade. Por que é importante isso é fundamental quando a gente faz comparação entre populações. Outra coisa, Rê, quando ainda não se conhecia muito sobre o vírus, né? Quando todo mundo falava da exposição, do quanto de exposição. Gente, a gente está falando de penetrância. A gente está falando. Existe diferença entre virulência e patogenicidade? Por exemplo, né? Todo mundo fala muito do Covid, mas a Covid apresenta maior virulência ou maior patogenicidade? Qual que é o poder de penetrância? Tudo isso é epidemiologia. Responde para a galera agora. Quarentena. Né? Como, por exemplo, quarentena. O que é esse negócio de quarentena? Você até tinha comentado, o que é aquela curva exponencial? Curva exponencial, que vocês usam? Né? Todo mundo que tem... A Renata, que é uma mulher de aplicações, ela sabe o que é uma curva exponencial. Aplicações, podia. Uma mulher de aplicações. Então, assim, por isso que eu te disse, a epidemiologia, ela não só faz parte da tua prática clínica, ela não só faz parte do profissional como investigador. Você está investigando o teu paciente, caramba. Você quer e a epidemia é capaz de fazer cenários, né? E não é futurologia, né? Sim. São cenários a partir dos dados que você tem, né? E tendência, Existem vários cálculos para projeção e tendência. Por que é tão importante a análise de tendência, gente? Né? Análise de tendência, análise de projeção, e tudo isso assim, e essa parte da epidemiologia que eu gosto, eu vou falar para vocês, gosto de número? Não gosto, sofri demais com eles, tive que aprender a fazer essas desgraceiras tudo à mão, né? Mas é muito legal, porque existe epidemiologia investigativa. Sabe? Você saber quais são todos os fatores socioeconômicos, culturais, sociais, regionais que influenciam no processo de saúde de doença do seu paciente é epidemiologia. Sim. Né? É epidemiologia. Então, eu estava até brincando com a Renata, hoje todo mundo está também na moda, né? A abordagem biopsicossocial. Epidemiologia já fala disso, gente, há mais de 100 anos. Abordagem biopsicossocial.
né? Reforma sanitarista aconteceu através né, ganhou força na década de 70, a segunda revolução da saúde, com essa ideia de biopsicossocial, mas a epidemiologia fala disso desde que surgiu. Né? Então é muito interessante, galera. E sabe, eu lembro que na epidemia eu estava ali preocupada com a pereba, né? Porque a gente estava socada na UTI, mas você já falava dos possíveis desfechos de acordo com cada política que estava sendo adotado, né? Sim. E aí fica aquela coisa assim, meu Deus, que pessoa que fica aí falando de apocalipse, né? E no final o apocalipse aconteceu mesmo, né? 3 mil pessoas morrendo por dia. A gente chegou a bater 4 mil, né? Quase 4 mil pessoas morrendo por dia. Gente! Notificado, né, Rafa? Notificado. Por isso, olha, outra coisa importante que você acabou de falar. Por que é tão importante as doenças de notificação compulsórias? Por que é importante o sistema de informação, gente? Por que é importante o sistema de informação de um hospital, de uma UBS, de um serviço de saúde, de um município? Por que as bases de registro são fundamentais? Eu não consigo pensar em estratégia, eu não consigo pensar em políticas, eu não consigo pensar até nem mesmo pensar em orçamento de verbas, se eu não tiver indicador, parâmetro, número. A tua dissertação de mestrado, você usou a base do câncer do estado de São Paulo, né? E aí, assim, o que você conseguiu de dados, um negócio absurdo, né? Incrível. E foi assim, foi um trabalho um trabalho que no final das contas, putz, eu acho lindo, ficou lindo. Né? Então, assim, foi utilizando até um modelo modelos de regressão, porque não foi só um, mas a gente analisou, fez uma análise epidemiológica dos linfomas de 97 até 2012. Né? Então, a gente viu, estudou e executamos inferências para tentar entender a distribuição desses casos de linfoma segundo idade, segundo faixa etária, segundo sexo, segundo corte de nascimento. Né? E é legal porque, assim, nós tínhamos cálculos matemáticos, mas aí foi muito estudo em cima, né? A Rê me ajudou bastante, ela fazia lá a revisão, me ajudou até a organizar as tabelas e os quadros que eu tinha, mas é muito interessante você analisar, por exemplo, que houve um aumento e no mundo, houve uma epidemia de linfomas no mundo quando ocorreu a epidemia de HIV/AIDS. E esses casos diminuíram quando ocorreu o surgimento da terapia antirretroviral. Rafa, mais do que isso, né? Os 2 casos de AIDS curados no mundo foi porque eles tiveram linfoma, né? Então, foi o tratamento lá para matar a medula que resolveu o HIV, os únicos casos que se negativou. É muito legal, porque como foi feita uma base de registro, uma análise da base de registro do câncer, eu tive que investigar o quê? As bases de registro de todo mundo. Todo mundo é mentira, mas pelo menos de 5 países de cada continente. Né? E daí você viu, de repente, um surto que ocorre lá na África subsaariana. Por quê? O que aconteceu lá? Daí você começa a investigar surto de Epstein-Barr. Daí você viu uma cidade que, de repente, mudou o comportamento. O legal é isso, é tentar analisar o comportamento. Né? Por quê? Né? Porque não é aleatório, né? As coisas não acontecem do nada. Né? O legal da epidemiologia é isso, né? Ela busca trazer essas respostas. Na nossa conversa anterior, a gente estava falando, você até levantou, a gente estava na Ilha Grande, lembra? E aí estava falando da vacina, começaram até a fracionar a vacina da febre amarela, né? A gente estava conversando do como funciona, do quanto é rápido, né? E olha só, acharam 3 macacos mortos no horto florestal. Acharam morto o macaco, o que já os funcionários já sabem disso, na hora, análise das zoonoses. Detectaram, os macacos morreram de febre amarela. Fecharam o horto. Buscaram as pessoas que estiveram lá nos últimos 3 dias, anunciaram na televisão. Né? E depois de 3 dias já começaram a organizar a campanha de vacina.
Né? Então, assim, é muito legal isso. Rafa, e uma coisa assim, né? Você falou, eu lembro que as suas primeiras disciplinas, você estudou muita filosofia, muita sociologia, você sabe SUS como poucas pessoas que eu conheço, né? Assim, você sabe SUS de verdade, a gente sabe placebo, você sabe mesmo. E uma das coisas que, para mim, é muito relevante é porque o Brasil é muito forte nisso, né, Rafa? O SUS é muito consolidado. E a epidemiologia, nesse sentido, a vacinação, a gente tem uma tradição. Eu estava comentando, né? Eu sou lá do Comitê Internacional de Desenvolvimento de Ciência para a Covid, e toda vez que a gente tem reunião da base internacional, além de escutar muitas piadas sobre a gente, né? Porque a gente virou chacota no mundo inteiro na Covid, foi muito triste. Mas uma das coisas que todo mundo falava era como pode as políticas públicas serem, as políticas públicas não, os políticos serem contra a vacinação declaradamente e o Brasil ser o país que mais vacinou no mundo. O que acontece aí na terra de vocês? Isso é história, né, amor? Isso aí é uma notícia e a história... passado. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, primeiro, o Brasil sempre foi um país doente. Quando a gente começa a falar de saúde pública no Brasil, a gente não pode ser injusto, né? Mas teve uma contribuição muito grande lá no começo do século passado, com Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, né? A tentativa de se iniciar no Brasil uma reforma sanitarista, reforma que nunca foi concluída. Mas quando você estuda o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, quando você chega ali no processo de redemocratização da Constituição Federal, né? Seção lá, de 196 a 200, artigo, que são as sessões da saúde. E lá em 1990, as leis orgânicas da saúde, isso foi incrível. Eu não tenho dúvida de dizer que o Sistema Único de Saúde foi o que de melhor se produziu no Brasil. E para mim isso sempre foi muito claro. Só para vocês terem uma ideia, o NHS lá da Inglaterra, né? Que eles têm muito orgulho. Mas qual que é o tamanho territorial e populacional da Inglaterra? Pelo amor de Deus. E mesmo assim, Rê, você viu na abertura das Olimpíadas, eles enalteceram o NHS na cerimônia de abertura. Sim, que é para a população entender o valor daquilo, né? Não, então, e é importante que as pessoas também... Eu acho que agora ficou mais claro o valor do Sistema Único de Saúde, porque muitas das ações do Sistema Único de Saúde não é algo que se vê, mas é algo que está implícito no seu dia a dia constantemente, toda hora. O seu filho hoje, primeiro, quando você... Eu costumo dar sempre esse exemplo. A menina, ela teve a menarca, a primeira menstruação, ela já começa o acompanhamento com um ginecologista no SUS. Ela engravida, ela tem um pré-natal no SUS. No momento em que ela nasceu, ela tem o pós-natal, o puerpério no SUS. E ela vai sair de lá com todas as vacinas tomadas. Sim. E vai ter acompanhamento na primeira infância. Sim. Então, assim, é muito importante isso. O problema do SUS, porque tentam fazer com que a gente acredite que o SUS não é bom. Não, o SUS é bom. O que não é bom são os gestores. Sim. Existe uma lei orgânica incrível, é um sistema descentralizado e, infelizmente, a corda aqui da ponta, a ponta aqui dessa corda, não tem a seriedade de fazer com que se cumpra tudo aquilo que é determinado por lei. Por que, Renata, existem cidades no Brasil que conseguem ter indicadores de saúde que superam de países... Sim, exatamente. De países desenvolvidos. Mas assim, ó, eu estou em São Paulo, você morou aqui muito tempo, a gente acha que o Brasil é São Paulo, né? Então, assim, você acha que... E assim, ó, quando você olha, você compara hospitais públicos em São Paulo, todo mundo é SUS, mas observe como funciona um, como funciona o outro, mas se a fonte é a mesma, se a legislação é a mesma, por que você tem um de excelência e o outro tão desorganizado? Tem coisa errada aí, né? Tanto que, e é importante isso, tá, gente? O SUS é universal, é para quem não tem dinheiro, mas também é para quem tem dinheiro. O que aconteceu com os que não conseguiram UTI lá no Einstein e no Sírio? Exatamente, vieram para o SUS todo mundo.
Aliás, a pandemia não foi mais catastrófica no Brasil, porque a gente tinha SUS, porque assim, ó, eu tenho uma amiga que está em Nova York, que é médica lá, e ela ficava desesperada. Ela falou, eu tô vendo que o cara está entrando em ciência respiratória, mas eu não posso internar, porque ele não tem plano de saúde. Lá a saúde é toda privada, a não ser nos programas lá, que é lá no Obamacare, e depois quando eles abriram aquelas tendas gigantescas lá no Central Park. Agora, saiu dali, você não tem o que fazer. Aqui não, você internou, gente. E eu fiquei impressionada com a articulação e a rapidez que o SUS conseguiu se organizar para a pandemia. Não, quando você vivencia, eu tive a sorte de fazer o meu estágio da graduação dentro do PSF, dentro da Unidade Básica de Saúde. E aí, quando você percebe como funciona o sistema integrado em rede, quando você percebe a continuidade, o acompanhamento, o monitoramento, quando você percebe como que funcionam os sistemas de informação, cara, aí não tem como você não reverenciar. Né? E é por isso que as pessoas precisam ter conhecimento, porque quem tem conhecimento sabe cobrar também. E outra... aí você tem vários, como se diz, fiscais, né? Precisa ter, a gente precisa entender para saber quais são os sujeitos. É que eu pergunto para os meus alunos logo no primeiro semestre, quando eu estou dando saúde pública, quantas vezes você participou de uma semana municipal de saúde? Quantas vezes você votou? Porque você escolhe, tá? Ou população. Quantas vezes você votou para constituir a comissão de gestores municipais? Né? Qual foi a sua participação dentro disso? É importante, existe participação populacional, existem agora me sumiu, tá? Mas existe de fato agora me sumiu. Mas é importante que as pessoas tenham o melhor conhecimento. E quando a gente fala do SUS, a gente está falando de um sistema que oferta tanto média quanto alta complexidade. Você sabe, Renata, o quanto de custo está envolvido em alta complexidade, mas o mais importante... E aí eu acho importante, porque olha só, a fisioterapia ou ela se reinventa ou ela fica fora do caminho. Porque eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que os seus seguidores vão me odiar. Mas olha só, primeiro, desde 2013 houve uma alteração do nosso Código de Ética e Deontologia lá, que coloca no artigo 4º que o fisioterapeuta é um profissional da saúde apto a atuar em nível primário, secundário e terciário. O grande problema é que a fisioterapia hoje está focada tão somente em nível terciário, que é a reabilitação. E acontece que 80% a 90% de todo o serviço que você vai precisar na vida vai ser solucionado na atenção primária. E eu digo para vocês que 80% da organização hoje ocorre dentro da atenção primária. Então, assim, ou o fisioterapeuta consegue se inserir dentro dessa realidade de prevenção, de trabalhar com saúde e não trabalhar com doença, ou ele fica fora. Vai perdendo. Eu falo que é um pouco de briga, porque às vezes eu vejo alguns colegas atendendo assim, eu fico olhando ali no tablado, a fisioterapia do benzimento, eu penso assim, na boa, por que o pai daquela pessoa não vai colocar um educador físico? Não é? Não tinha necessidade, né? Sabe, porque pelo menos... Sabe, cara, porque pelo menos aquela criança ou aquele adolescente porque eles entendem muito de ludoterapia, eles conseguem criar dinâmicas. Eles entendem mais de movimento do que a gente, eles sabem prescrever exercício de fato, né? Movimento é bem isso mesmo, né? Movimento de forma dinâmica, de forma inclusiva, de forma... A gente agora existe um movimento, pelo menos na terapia intensiva, de resgatar a identidade do fisioterapeuta como prescritor do exercício clínico. Porque nós somos cientistas do movimento, e aí a gente tem que entender a interação da patologia com o movimento. E aí a gente se perdeu, a identidade. Vou aproveitar até o teu canal. E desligar botão, né? Eu vou até aproveitar teu canal, porque tomara que alunos meus da antiga, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, escute isso. Há 15 anos atrás, quando eu falava de fortalecimento como tratamento da espasticidade, me xingavam. Por quê? Porque não conhecem
neurofisiologia. Porque não entende espasticidade como liberação piramidal. Na verdade, não entende de neurofisiologia, né? Acredita que... Então, assim, eu falava de fortalecimento... Força é a mesma coisa, né? Pronto. Agora o povo tem algumas pessoas aí que vendem como se fosse a novidade do... Falo, caralho, depois de 15 anos. Mas eu lembro, já na clínica, você fortalecendo o espaço. Sabe? E é muito... Porque na neuro, não adianta. O que a gente tem na neuro? Só cinesioterapia. Só. E adaptações, modificações, métodos que utilizam cinesioterapia. Até na água, cinesioterapia. O Rafa, não é só na neuro, não. Sabe por quê? A gente, na terapia intensiva, fica brigando, quem liga e desliga o ventilador, só que a ventilação mecânica é uma atribuição do fisioterapeuta que ela é mecânica, porque a gente não trabalha com parênquima pulmonar, a gente trabalha com mecânica ventilatória, a gente trabalha com músculo. Então, assim, a atribuição é por causa da nossa base cinesiológica. Aí, a gente fica ali muito preocupado com a droga, com o paciente sai com fraqueza muscular difusa e sem funcionalidade, ele tem impacto na vida dele por toda essa perda durante a internação em até 1 ano. E aí você fica ali brigando por ato privativo de outro profissional e você deixa de ser protagonista naquilo que é a tua ciência. Protagonista naquilo que é a tua ciência. Isso é muito importante. O que falta também é principalmente conhecimento de neurofisiologia. O povo, sabe? E aí, algo que eu percebo, de fato, as pessoas dentro da reabilitação neurológica, e a gente parte de epidemia para a saúde pública e neuro, elas se importam muito com técnicas, e eu acho isso incrível, mas elas não se importam em entender de neurofisiologia. Sim. Porque se eu entendo de neurofisiologia, de fisiopatologia, conseguir pensar em uma proposta de tratamento, conseguir definir quais serão as minhas condutas, né, fica muito mais fácil. E, principalmente, quais são as ferramentas que eu estou utilizando, sabe? É isso. Eu vejo, às vezes, esse monte de gente produzindo... Parece que a gente está muito descolado daquilo que a gente estava conversando até agora há pouco. Só que a gente estava falando de ciência de qualidade. Sim. A gente estava falando de saber ler. E aí, olha, o que você está trazendo, os estudos bem fundamentados, a primeira coisa que traz é a patologia, é a fisiopatologia. E depois a base da terapêutica vem sustentada sobre esses pilares. Então, olha aí, um estudo que vem do nada, aleatório, que não te dá substrato da onde ele está saindo, né? O que ele está te trazendo? Então, está dentro, sim, do assunto que a gente está abordando. Sim, total. Mas a gente marca um dia só para falar disso. Eu acho. Não, e você vai vir para São Paulo, a gente vai gravar isso no estúdio, bem bonito, sem cachorro, sem mãe, vai ser maravilhoso. E eu quero voltar a falar de SUS, porque eu acho que isso é extremamente importante. Não, tem que ter. E principalmente porque, olha só, e dói o coração mesmo, sabe? Porque você vê assim, a galera recém-formada, ou até mesmo profissionais dentro da área da fisioterapia, todo mundo focando só na pontinha do iceberg. Na prática. Que, cara, e você sabe, quando você começa a estudar toda a organização, existem tantas outras possibilidades. Muitas, né? Dentro da área da gestão dos serviços, dentro da área também vigilância epidemiológica, vigilância da saúde do trabalhador, vigilância ambiental não, porque não cabe tanto, mas vigilância epidemiológica, dentro das estratégias definidas como prioritárias de uma unidade básica de saúde, de um núcleo de assistência à saúde da família. Sabe? Vigilância ambiental também, Rafa, porque quem entende mais de acessibilidade do que a gente. Então, inclusive, na vigilância ambiental você pode ter atuação, né? E aí, quando você fala dessa coisa da mente empreendedora e de vislumbrar tudo aquilo que você pode fazer, você pode pensar em tudo isso que você está trazendo. Sim. Aliás, tem 1 hora que nós estamos falando, a gente é demais, né? Quando começa a falar... Traz para nós aí, conta para nós, o Rafa, coordenador da Facultec, fala quais são os trabalhos que vocês estão envolvidos, que você está envolvido, as novidades que tem. Eu sei que tem pós, eu sei que tem curso de extensão. Conta aí para a galera, o pessoal quer saber, quer continuar.
primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é do curso de Fisiologia do Exercício com aplicabilidade clínica. Tá? Fisiologia do Exercício para prática clínica. O que você precisa entender de fisiologia, tá? Para poder prescrever fisioterapia. Depois não adianta ficar lá falando, porque o médico quer prescrever fisioterapia no meu lugar. Vai estudar, então, para você ter competência de argumentar depois. Né? Então, fisiologia do exercício para aplicabilidade, com aplicabilidade clínica. Né? O que eu tenho que saber de fisiologia para prescrever atividade física lá para um cardiopata, para um pneumopata, para um neuropata, né? Um pata qualquer da vida, né? Patas, o que você precisa saber? E quem está coordenando esse curso? Está coordenando? Renata Teodoro. Né? Renata, é verdade, já teve gente mandando mensagem falando assim, eu quero fazer o curso da Renata Teodoro, não vai sair não? Já que chique, olha como é. Sério, em uma semana. Então, pessoal, fisiologia, e outro também, que é um curso que eu estou muito, muito, muito feliz de estar participando da elaboração dele, é o de geriatria, prática clínica e gestão de negócios em gerontologia. Imagina só um curso de gerontologia, onde você vai ter um módulo de ciências biomédicas, você vai ter um módulo de ciências sociais, um módulo de ciências da saúde mental e um de gestão e administração. Né? Então, assim, tá muito legal o de prática clínica e gestão em gerontologia e o curso da professora... Esse é da professora Janaína, tá, gente? Da Janaína, lá da... O Insta da Fafiotec, o Insta da Fafiotec é @Fafiotec, tá tudo... o site é fafiotec.edu.br. fafiotec.edu.br. E para além disso, o professor Rafael está no nosso MBA falando de tudo isso que a gente falou, com essa visão aí aprofundada. Rafa está com exatamente assim, aprofundando melhor toda a estrutura da epidemiologia, essa leitura do sistema de saúde, para que a gente consiga ter aí um status mental mais articulado com tudo aquilo que o fisioterapeuta pode entregar de verdade para a sociedade, né, Rafa? A gente acaba enterrando talentos. Então, Rafa, MBA... Precisa entender do sistema de saúde vigente do seu país, precisa saber como que funciona essa rede, precisa saber onde é que você pode se inserir. Tá? E pensar, né, gente, que a gente está perdendo oportunidades. Então, fora do conhecimento... A gente tem que tomar esse lugar, se não tomar... Outros vão tomar, viu? Não existe espaço vazio no mundo. Né? Se a gente não vai lá usar aquele espaço que é nosso, outras pessoas vão. A gente já está sentindo pressões de várias outras profissões em várias áreas da fisioterapia. Então, a gente precisa de verdade se posicionar. Então, é para isso que nós estamos aqui, né, Rafa? Para lutar mesmo, porque a gente acredita na fisioterapia acima de qualquer coisa. Eu também amo demais e não quero que se perca. Então, acho que é por isso que a gente insiste tanto. Ô, Rafa, que delícia de papo, pelo amor de Deus, a gente vai gravar o ao vivo no estúdio e eu queria que você falasse suas palavras finais para a gente encerrar, porque eu tenho certeza que a Voz da Consciência vai me matar quando ver que tem mais de uma hora de podcast, mas eu adoro o dele, né? Porque a gente está aqui para falar mesmo. Não, só quero agradecer, Rê, valeu aí pelo convite, a oportunidade de bater esse papo, sempre bom falar com você, que você pode contar comigo para qualquer coisa, até para atravessar o umbral. Olha, gente, já tem parceiro. Eu vou pra lá mesmo? Então vai ser uma maravilha que eu não vou estar sozinha. Você também, você sabe que pode contar comigo para tudo. Para tudo e para nada, até para não fazer nada, né? Porque não é com qualquer pessoa que a gente não faz nada na vida. É muito bom.
Mocidade, professor Rafael, muitíssimo obrigada, Rafa. Não tenho como agradecer de verdade. Imagina. Maravilhoso, estruturado, organizado. Tenho certeza que muitas dúvidas sobre esse fantasma estatístico, muitas dúvidas sobre a nossa pobreza de conhecimento sobre epidemiologia. Eu acho que o consumo de ciência vai ser outro depois que o pessoal assistir essa conversa, e eu espero que a gente contribua, pelo menos um cadinho para o mundo melhorar, que é essa nossa missão de vida, né? Não? É isso. E a gente vai se falando. Muitíssimo obrigada, fique Obrigado. bem. Beijo para todo mundo. Grandão. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Você ouviu o Fisiocast. O Fisiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta.